internet. Vamos dar início ao nosso segundo dia do nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Vamos fazer a oração, invocar o Espírito Santo de Deus sobre nós, para que nós sempre vivamos segundo a sua sabedoria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito boa noite a todos, viu? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Nós temos 40 minutos, são 40 minutos de estudos até as 9h40. Temos alguns microfones, deixa um desse lado e um desse lado. Diante do que nós vamos aqui estudando, vocês podem fazer a pergunta de acordo com o assunto, por favor. Não vamos fazer pergunta tola. Tola que eu falo é assim, não tem nada a ver. Eu não respondo, viu? Porque eu não quero que atrapalhe aqui o estudo, tá? Então, não é para a gente atrapalhar, que é pouco tempo. E você também que acompanha, caso necessite uma pergunta que seja, aí alguém vai ter que se virar nos 30 para saber decifrar a pergunta. Então, vamos lá. Ontem nós vimos o início aqui, que é a apresentação do Papa na época, hoje São João Paulo II, e agora nós vamos na parte em que tem Constituição Apostólica Fidei Donum. Constituição Apostólica. Como tem carta apostólica, tem também uma Constituição. Ou seja, algo que vai ser constituído dentro do ensinamento dos apóstolos, tá? Para a publicação do Catecismo da Igreja Católica, redigido depois do Concílio Vaticano II. Então, para que esse Catecismo da Igreja Católica fosse publicado, então foi feita essa Constituição, né? Fidei, depósito, significa depósito da fé, tá? Depósito da fé. São João Paulo II, bispo, servo dos servos de Deus, para perpétua memória. Introdução. Guardar o depósito da fé. Olha só essa parte aí, ó. Guardar o depósito da fé. O que é um depósito? Tem diversos significados. Pode ser o depósito de eu lá na minha casa tenho um depósito onde eu deposito a vassoura, o rodo, o que mais? O balde. Eu vou depositando ali. Mas também tem um outro tipo de depósito, não tem? Tem o banco, não é assim? O que a gente deposita no banco? Dinheiro para render, correr juros e assim, lá na frente a gente poder receber um pouco mais, não é assim? Guardar o depósito da fé é fazer com que esta fé guardada na nossa vida depois nos faça ricos. Quando a gente guarda, não desperdiça. Quando é que a gente desperdiça a fé? Quando a gente vai falar de fé para o banco, para o cachorro, para a terra, para as árvores, nós estamos desperdiçando. Agora, cuidar dos cachorros, dos animais, da terra, das árvores, aí não é desperdiçar a fé, porque eu estou cuidando. Mas quando eu acredito no Senhor e eu guardo essa fé, na hora em que for preciso, Deus sacar, tirar da poupança do meu coração esta fé, eu vou ter suficientemente o que oferecer. A crença, a força, a perseverança nesse Deus bendito e maravilhoso. Então, voltando. Guardar o depósito da fé
É a missão que o Senhor confiou a quem mesmo? A sua. E quem é a igreja do Senhor? Quem é a igreja do Senhor? Como que é o nome da igreja? Igreja, poxa vida, gente. Igreja Católica. Foi a igreja católica que o Senhor confiou o depósito. Ele depositou o banco de Deus, de Jesus, para render a fé, chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo bem? O Senhor depositou nessa igreja. Para essa igreja guardar. Guardar é não perder, não deixar falir. E como é ruim quando a gente deixa falir a nossa fé. Quando lá dentro de casa todo mundo estava com fé, aí veio a droga, aí veio a coisa errada, veio o ódio, veio a vingança, veio a cachaça, veio o vício das outras coisas, da pornografia, sabe o quê? E foi ali fazendo o dinheiro ser desperdiçado, o dinheiro não, a fé, e a fé foi sendo destruída e não foi guardada, né? Não houve lucro ali. Não pensemos só lucro no sentido de dinheiro, tá? Então, voltando novamente, vou sempre voltar. Guardar o depósito da fé é a missão. Missão. O que é missão? Isso vai ter tanta vez que eu vou voltar agora. O que é missão? Olha, quando o Senhor Jesus chamou os apóstolos, Ele disse uma coisa para eles. Vão, não foi assim que Ele disse? Vão. Vão para onde? Fazer o quê? Vão para todo mundo. Não foi assim? Pregue o Evangelho, ensine tudo o que eu ensinei e batize. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi isso que Ele disse? Então, guardar o depósito da fé é a missão. A igreja tem esta missão, ela tem que guardar. Ela não pode deixar o ladrão roubar. Ela não pode deixar nada corroer esta fé, destruir esta fé. Então esta fé tem que estar guardada num cofre muito forte, que pode jogar até uma bomba atômica que não destrói. É nesse sentido. E ela está guardada onde? No coração de cada um de nós. E é claro que está guardado no coração de Jesus, no Sagrado Coração, que não tem quem tire. E é por isso que nós temos que ser fiéis a esse Senhor. Porque sendo fiéis a Ele, nós vamos viver segundo o coração dEle, que está a nossa fé, depositada lá, que é a igreja, né? É a missão que o Senhor confiou à sua igreja, e que ela quem é a igreja, cumpre só hoje? Só no passado? Não, em todos os tempos. Então a igreja, meu irmão, minha irmã, é depositária da fé do Senhor. Depositou nela. Olha, filho, isso é muito forte. Deus depositou na igreja a fé, e essa igreja é onde a fé do Senhor é guardada. A igreja deve cumprir em todos os tempos o que isso que a igreja não ensina a nós qualquer coisa, não deixa a gente viver de qualquer jeito. No matrimônio tem que viver o matrimônio, na vida casta viver a vida casta, na vida vocacional a vida vocacional, na vida do mundo ser sal, ser luz, porque foi confiado a ela. Se ela trai, se ela de repente diz assim: ô ladrãozinho, vem aqui, olha, eu vou abrir, aí você entra lá, rouba, e depois você me dá uma parte, como se ela fosse corrupta. Porque não é assim? Não tem as corrupções por aí afora? A pessoa finge que o ladrão foi roubar, mas na verdade foi eles grandes que fizeram a trama com os ladrões para o ladrão invadir. Aí lá na frente eles partem para você um tanto de dinheiro, um tanto para mim. E tem muitas igrejas que fazem, igrejas com I minúsculo, que fazem isso. Que ao invés de oferecer a força da fé do Senhor para o ser humano, ela suga o dinheiro, o bem material do ser humano para enriquecer ela e deixar todo mundo pobre. E então diz assim, o Concílio Ecumênico Vaticano II
aberto há 30 anos por meu predecessor João 23, de feliz memória, tinha como intenção e como finalidade pôr em evidência a missão apostólica e pastoral da igreja, e fazendo resplandecer a verdade do Evangelho, levar todos os homens a procurar e acolher o amor de Cristo que excede toda a ciência. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Nossa, nós vamos demorar, hein? Porque olha só. O Concílio Ecumênico Vaticano II, 1962, 1965. Por que é concílio ecumênico? Porque reuniu os bispos do mundo inteiro. Lá em Roma, lá no Vaticano. Por isso, ecumênico, Vaticano, porque já teve um outro lá no Vaticano. Tá? Ele foi aberto, que isso aqui é em 1992, há 30 anos, 62. Né? E quem é o Papa da época? João 23, que hoje é São João 23. De feliz memória, qual que era a intenção e qual que era a finalidade? Primeiro, pôr em evidência. O concílio foi para isso, pôr em evidência. Gente, olha, vamos clarear, todo mundo tem que saber. O Papa, os bispos estão reunidos do mundo inteiro aqui no Vaticano, para que todos saibam, nós temos que viver a missão apostólica. A missão do jeito dos apóstolos. Porque nós não estamos vivendo isso, nós estamos trancados. Nós estamos vivendo só para nós. É preciso também viver a missão entre nós, para nós nos convertermos e vivermos a missão para os outros. Para a igreja estar no meio dos outros, para os outros se converterem e viverem, seguirem o que os apóstolos viveram e seguiram o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é pôr em evidência isso. A missão apostólica e pastoral da igreja. E fazer o quê? Resplandecer a luz maravilhosa da verdade do Evangelho. Fazer o Evangelho ser conhecido. Fazer o Evangelho iluminar aquela família, aquele jovem perdido, aquele drogado, aquele que está preso, aquele que causa injustiça, aquele que rouba, aquele que mata, aquele que tira a própria vida. Aquele que oferece pecado para os outros, aquele que guarda ódio no coração. Fazer esse Evangelho, então, resplandecer a essa verdade. O Evangelho, que é verdade, tem que ser luz no coração de todo ser humano. E também, levar a todos os homens, levar eu, você, o de outro país, a procurar, a acolher o amor de Cristo. Como é maravilhoso quando o ser humano procura o amor de Cristo, tem sede do amor de Cristo. Há muitas pessoas que estão procurando, mas nem todos procuram onde deve ser procurado. Estão perdidos, andando no escuro, digamos assim. Então, quem é que vai ajudar? Como Gedeão, que nós ouvimos hoje, Deus dizendo que ele deveria ser o valente guerreiro, que enviado em nome do Senhor ia libertar e ajudar o seu povo a confiar no Senhor, a viver a fé no Senhor. Quem é? Nós todos. Como Gedeão, devemos ser esses que vamos levar para o nosso vizinho, para quem trabalha conosco, para quem está no mesmo ônibus que nós estamos indo para o trabalho, para quem está enlouquecido no trânsito, e buzinando, e nervoso, e não sei mais o que, e xingue, e aponta o dedo, e não sei mais o que, levar a luz, levar o Cristo. E eles procurem e acolham o amor de Cristo, que vai além de qualquer ciência, que vai além da matemática, que vai além da biologia, que vai além da história, que vai além da filosofia, que vai além de qualquer ciência. Ao concílio, o Papa João 23 tinha confiado como tarefa principal, qual que é a tarefa principal do concílio? Guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã. Guardar. Guardar quer dizer, Jesus confiou a nós, confiou a nossa igreja. Nós não devemos de jeito nenhum deixar perder essa fé. Que ele disse assim, toma igreja, guarda.
Mas é guardar, mas não é assim, guardar e ninguém saber, e ninguém ver. Não, é o guardar para o ladrão não roubar. Mas é para ser dada para todos viverem a mesma fé. Mas por quê? Muitos casais, ou até mesmo muitos padres, muitos religiosos, muitos cristãos católicos, esqueceram de pegar essa fé e guardar no seu coração e oferecer, e fizeram o quê? Varreram o coração e eliminaram a fé e colocaram as coisas do mundo. Aí tem muita gente que ainda não está procurando o Senhor. Tem muita gente que não está se oferecendo ao Senhor por causa disso. Então essa era a tarefa, guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã. Para quê? Para tornar esse depósito mais acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Traduzindo, não deixar o povo sem conhecer Deus. É isso. Ajudar as pessoas a melhor encontrar Cristo. Clarear na cabeça das pessoas, no pensamento das pessoas, quem é Cristo. O verdadeiro, que elas tenham gosto de dizer, nossa, Cristo é assim. O Evangelho apresenta assim. A igreja apresenta igualzinho o Evangelho nós, Cristo. Então o que nós temos que fazer? Está fácil. Agora nós estamos entendendo. Porque nós não entendíamos. Agora nós vamos seguir o Senhor. Nós vamos deixar de ser drogados, nós vamos deixar de ser prostituídos, nós vamos deixar de roubar, nós vamos deixar de ter preguiça, nós vamos deixar de ter medo, nós vamos deixar de preocupar só conosco, nós vamos nos colocar a serviço do Senhor. Porque o Evangelho vai fazendo essas coisas na nossa vida. Portanto, o concílio não devia, em primeiro lugar, condenar os erros da época, mas, sobretudo, empenhar-se por mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé. Então vamos supor, vamos trazer isso para a nossa comunidade. E você, não sei em que paróquia que você que está acompanhando também participa, mas assim, na nossa comunidade, vamos supor que a gente goste só de mostrar o erro, condenar isso, condenar aquilo. Quando a gente caminha por esse caminho, nós estamos errados. Porque o objetivo primeiro é, ao invés da gente estar dentro da nossa casa, da nossa igreja, condenando, só apontando os erros, lá, dizendo que está tudo errado, vocês são burros, vocês não sei o quê. O que a gente tem que fazer? Mostrar a força, a beleza da doutrina da fé. A doutrina da Igreja Católica na fé é bela, é forte. Quando a gente mostra isso, os erros somem, a condenação some, porque os corações vão sendo curados, as vidas vão sendo restauradas, as pessoas vão mudando. Mas a gente gosta de seguir não Cristo, mas gosta de seguir o mundo e os poderosos do mundo. Aí a gente vai lá e quer ser guerreiro do jeito do mundo, vai lá e quer condenar do jeito do mundo e não quer amar do jeito de Jesus. Aí dá errado na família, na comunidade. Iluminada pela luz deste concílio, dizia o Papa, a igreja crescerá em riquezas espirituais. Olha que maravilha, e que cresça mesmo, que enriqueça cada vez mais a igreja em riquezas espirituais. A gente viver como homens e mulheres do Espírito Santo, mas do Espírito Santo é o Espírito de Deus, e que seja expulso dos nossos corações o espírito do mundo, o espírito do porco, o espírito das coisas erradas. Crescerá em riquezas espirituais, a igreja. É nosso dever então, ou melhor, e recebendo a força de novas energias, olhará intrépida para o futuro. Por que tem gente parada aqui nesse tempo, nesse pecado, nesse vício, nessa desgraça, nesse ódio, nessa vingança? Porque não se está recebendo, oferecendo novas energias para essas pessoas. Porque está sempre colocando para elas os erros delas, os pecados dela, e não oferecendo além do teu pecado, além do teu erro, além das coisas erradas que você faz, existe Deus.
A força de Deus que ensina, meu irmão, isso. É nosso dever, antes disso, né? Porque quem acolhe a força da energia da doutrina da fé, ela sempre vai ter perspectiva para o futuro. Ela não vai dizer, estou ferrado, não vou mais nem continuar, porque não chego no céu. Não chego, eu vou para o inferno mesmo. Agora, quando a gente apresenta a doutrina da fé, a pessoa, meu Deus do céu, vamos arregaçar a saia, e vamos lutar, e vamos trabalhar, e vamos evangelizar, e a pessoa vai, porque ela vai ver o futuro. Que futuro que ela quer? O céu, a vida eterna. Mas às vezes, tem gente que quer viver isso, não. Por que que não quer? Porque a gente às vezes vai para o caminho errado, não faz como Jesus, não apresenta para as pessoas realmente a força da fé, a força da fé. É nosso dever, então, fazer o quê? Primeiro, dedicar-nos. Será que nós vamos procurar ser dedicados? A gente sabe que poucos vão se dedicar, e vai ter um monte de gente que não vai dedicar, mas a gente tem que estar olhando para os erros desses que não estão dedicando. Não, nós temos que, nós estamos recebendo, Deus está contando, Deus está curando nós, Deus está tocando em nós, nós vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, para que o outro uma hora tome consciência. E o que é que nós vamos apresentar para eles? A força da fé, a energia nova do Espírito Santo, que impulsiona toda e qualquer vida para o futuro, e não para o passado. Quem caminha para o futuro, deixa o Espírito Santo conduzir, e vai sempre apresentar o que vem de Deus. Quem caminha olhando para o passado, apresenta os erros, o pecado do outro, a maldade do outro, e não vê a graça de Deus no coração do irmão e da irmã. Então, é nosso dever dedicar-nos com vontade pronta e sem temor. Prontamente, como Nossa Senhora. Ou então como lá nos profetas. Samuel, Samuel, aqui estou, Senhor. O Senhor quer falar comigo? Não é assim? Jeremias, opa, Senhor, estou aqui. Maria, aqui está a tua serva, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ede Carlos, alguém está falando comigo? Não estou ouvindo? Será que eu estou doido? E fico anos, e não dou a resposta pronta para Deus. Não estou de prontidão. Deus fala, Deus chama, Deus convida, e eu, braço cruzado lá. Então é nosso dever, nosso quem? Do Papa, dos bispos, dos padres, dos diáconos, dos religiosos e de todo batizado católico. É dever, obrigação nossa. Nós não devemos estar de fora, nós temos que nos incluir a sermos dedicados, sem preguiça, com vontade pronta. Eu tenho vontade, eu vou prontamente, não vou dar desculpa, não vou colocar barreiras, empecilho, sem temor. Eu não vou porque, Ave Maria, vão me chamar para falar lá na frente? E se eu pegar o microfone eu desmaio para bufo de morro? Não pode ter medo. Quem é que vai nos guiar? O Espírito Santo. Quem é que vai dar força? O Espírito Santo. E cada vez que a gente se aprofunda, o medo vai caindo fora. E a graça vai acontecendo por meio de nós. Né? Então, onde é que eu parei, que eu me perdi? Achei. Oi, microfone, porque o pessoal tem que ouvir. Padre, nós estamos falando da fé, e eu tenho, na catequese adulta, eu tenho dificuldade com os catequizandos adultos, principalmente nessa parte da fé, porque eles perguntam o que é a fé, como que eu vivo e como que eu trabalho a fé. Às vezes eu estou colocando para eles, dando exemplos para eles, e eu sinto que eu não alcanço, talvez, eu fico me perguntando se eu consigo alcançar o entendimento, até onde se está chegando, onde eles querem entender. Isso. Como que eu posso dar de exemplo, como que eu posso chegar
nesse sentimento que possa tocar, como nós estamos falando aqui agora, no coração desses adultos, desses catequizandos que a gente trabalha com eles, e muitas vezes vêm de fora, mas não sabem, não conhecem nada sobre a Igreja Católica. A primeira coisa nossa para ajudar os outros é nós termos fé. Nós acreditamos, mas acreditamos desse jeito? Segundo, o nosso testemunho. Eu testemunho essa fé ou eu só falo? Muito bem. Mas não significa que toda vez o meu testemunho vai ajudar, ou melhor, vai converter o outro. Porque depende de como é que está o coração do outro. Se está fechado, se está muito do mundo. Então, o terceiro passo, ter paciência. Não deixar se calar de jeito nenhum. Com medo de falar de Deus para o outro, porque possa ser que não gosta, possa ser que com raiva, não. Claro que sempre com empenho. E muitas coisas aí eu tenho que tomar consciência. Não sou eu. Eu venho, mas disso todos nós temos que estar conscientes. Eu vou em nome de Deus, lá naquela... Mas a minha... Espírito. Então é Deus que vai agir por meio de mim. Então é Deus que vai agir por meio de mim. O que eu não posso eu vou me apresentar. Não, vou apresentar a Deus, mas só chegou antes de mim. Eu nunca posso achar que a pessoa é nua e crua, a não ser que ela é se ela é nua e crua, não sabe, não falar, nem ouvir. Mas todo ser humano tem no coração dele. Tem, porque já tem o Espírito antes de mim. O que nós precisamos é ir moldando com paciência, rezando, intercedendo e pedindo: Senhor, eu sei que a Tua graça vai estar no coração. E eu tenho certeza que uma hora essa pessoa vai se abrir. Entra aí, padre, assim, o desejo, o querer da pessoa. Também, a liberdade da pessoa. De aceitar, porque ela pode muito bem, conhecer, eu não quero. De querer conhecer. Sim, porque na fé a gente não pode obrigar ninguém. Exato, né? Então eu falo muito sobre isso, né, com eles, quando na catequese, sobre o desejo de querer abraçar essa fé, de conhecer realmente esse Cristo, esse Deus de amor, de misericórdia. Então, eu falo muito sobre isso durante praticamente a catequese toda. Eu falo sobre isso porque muitas vezes eu percebo que algumas pessoas, né, alguns que estão ali, eles ainda não estão totalmente convictos daquilo que a gente está passando, a gente está falando para eles. Não é? Porque eles já vêm com uma formação, eles já vêm com uma opinião própria, muitas vezes. Sim, às vezes opiniões distorcidas. Sim. Porque ouviram, mas não da igreja, não da doutrina. Ouviram de comentários que são contrários à igreja, que não aceitam a igreja, e guardar aquilo como verdade, né? Exatamente. Então vamos pegar, para nos ajudar, o autor da fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passou pelo mundo evangelizando, anunciando. Todos creram, todos aceitaram, todos acolheram, todos se converteram? Não, tanto é que crucificaram, mataram e rejeitaram ele, né? Então, na nossa vida, a nossa parte tem que ser muito bem feita. Ser alegre, ser cristão católico alegre. Alegre não é só no sentido do sorriso. Eu estou passando problema, dor e dificuldade, mas a minha alegria é o Senhor. É Ele. Isso conta muito. Eu tenho certeza que tem muita gente que é tocada quando vê alguém da comunidade que é mal falada às vezes, é mal interpretada, é caluniada, e a pessoa é sorridente, é alegre, acolhe todo mundo, não guarda rancor, não prejudica ninguém, não puxa o tapete de ninguém, porque a alegria dela é o Senhor. Então o Senhor, Ele mesmo, Ele não foi aceito, e Ele se apresentava, porque Ele podia se apresentar, que Ele é a verdade, Ele é a salvação, né? Então não vamos ser nós, mas também não significa a gente dizer, já que não vamos ser nós, então eu vou cruzar meus braços, eles que se virem. Não, porque nós precisamos viver isso. Qual que é o nosso dever? Dedicar-nos.
Eu sou catequista dedicado, eu sou padre dedicado, eu sou pai dedicado, eu sou mãe dedicada, esposo dedicado, eu sou ministro dedicado, eu sou músico dedicado. Não, eu sou preguiçoso. Nossa, para as coisas de Deus, então eu tenho uma preguiça danada, eu dou tanta desculpa. Mas se fizer um churrasquinho, menino, pode meia-noite, eu levanto da cama, eu dou um salto, eu já saio penteado, eu já saio vestido, maquiado e estou lá. Perdão, Senhor. Mas é nesse sentido. Então é nosso dever dedicar-nos com vontade. Não podemos ser cristão católico sem vontade. Não podemos, porque dá errado. Jesus disse, a palavra disse hoje também, de manhã e agora à tarde e agora à noite também. Se vocês não confiarem, se vocês não acreditarem, eu vou fazer vocês tremerem. A gente tem que confiar. Confiar é se entregar. Deus vai agir. E eu, como de manhã disse, que eu sempre gosto de repetir isso, para nós todos sermos de fé. Deus pediu para Moisés o quê? Liberta meu povo, Moisés. Para quem que Moisés tinha que fazer o pedido? Para o faraó, não era assim? O que foi que Deus disse para Moisés? Moisés, você vai falar com ele, para ele deixar o meu povo ir. Só que você vai falar e eu vou endurecer o coração dele, viu, Moisés? O coração dele vai estar duro, ele não vai deixar. Moisés disse assim para Deus, é? Então chame outro, porque eu não sou bobo não, tá? Se você está querendo me fazer de idiota, chame outra pessoa. Moisés foi conversar com o faraó, sabendo que o faraó não iria deixar. Então nós temos que dedicar com vontade. Deus pediu, faça. Deus mandou, viva. Porque o que Deus pede, manda, é para a nossa salvação, é para a nossa felicidade. Então, com vontade pronta, como Nossa Senhora, como disse com os outros santos, aqui estou, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E não ter medo, eu não posso, o que vai ser de mim? Eu vou ser a mãe do Salvador. Não, Senhor, não quero, eu tenho medo. Deus que me livre, pede para outro, dá para outro. Tem gente que faz isso, não é? Não acredita na graça, não acredita no poder de Deus e tem medo. Voltando e depois continuando já indo, é nosso dever dedicar-nos com vontade, pronta e sem temor, àquele trabalho que o nosso tempo exige. Que tempo exige de você o trabalho aqui na igreja? Que tempo exige de você, ministro? Que tempo exige de você, catequista, leitor, músico, aqui na igreja? Na evangelização. Prosseguindo assim o caminho que a igreja percorre há 20 séculos. Então é o mesmo caminho. Nós não podemos seguir diferente. É nesse caminho, com essa vontade, essa alegria, esse empenho. Então, com a ajuda de Deus, os padres conciliares puderam elaborar, em 4 anos de trabalho, um conjunto considerável de exposições doutrinais e de diretrizes pastorais oferecidas a toda a igreja. Então nós vamos encontrar aqui no catecismo um conjunto considerável de exposições da doutrina católica e também diretrizes pastorais. Como na pastoral, na igreja, no trato com os outros, na evangelização, nós devemos ser direcionados. Assim, né? Pastores e fiéis encontram ali orientações para aquela renovação de pensamentos. Olha só, aqui nós vamos encontrar orientações para renovar aqueles pensamentos, aquelas atividades, aqueles costumes, aquela força moral, aquela alegria, aquela esperança, que foi o objetivo do concílio. O objetivo do concílio tinha uma esperança, uma alegria, uma força moral, uns costumes, umas atividades, uns pensamentos, para renovar o que hoje o mundo está pensando o contrário, está vivendo errado. Então, nós vamos encontrar aqui
Então, como é que nós vamos fazer para renovar esses ensinamentos de família errada que estão dizendo? Aqui, no catecismo, nós vamos encontrar a pista, o caminho a seguir. Depois de sua conclusão, o concílio não deixou de inspirar a vida da igreja. Em 1985, o Papa diz: pude afirmar, para mim, que tive a graça especial de nele participar e colaborar ativamente em seu desenvolvimento. O Vaticano II foi sempre e é de modo particular, nestes anos de meu pontificado, o constante ponto de referência de toda a minha ação pastoral. Então quer dizer que tudo que o Papa São João Paulo II estava fazendo, ele permitia com que as orientações, ele buscava lá no concílio, nos ensinamentos do concílio, nos documentos do concílio, para ele não se perder no ministério, mas saber como um bom Papa anunciar e testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina da igreja. No consciente empenho de traduzir suas diretrizes em aplicação concreta e fiel no âmbito de cada igreja e da igreja inteira, é preciso incessantemente recomeçar daquela fonte. Quando na vida de casado, de família, de padre, de cristão católico, a gente sente um certo desânimo, uma certa tristeza, volte lá na fonte. Volte na fonte. Por exemplo, você casou. No dia do casamento, acredito, não teve tristeza. Não teve tristeza na música, não teve tristeza nos convidados, não teve tristeza na roupa, na decoração, na comida. Tudo foi alegria. Então é muito importante a gente sempre voltar na fonte. Quem é a nossa fonte da fé? Deus. A gente tem que voltar sempre em Deus. Recomeçar, saber recomeçar a partir de Deus. Para voltar para Deus também, né? E aqui nesse caso ele está falando, ele recomeçava e voltava lá no concílio, que ele estava lá. Ele ajudou, então ele sabia como que isso deveria ser. Nesse espírito, em 25 de janeiro de 1985, convoquei uma assembleia extraordinária do Sínodo dos Bispos, por ocasião do 20º aniversário do encerramento do concílio. A finalidade dessa assembleia era celebrar as graças e os frutos espirituais do Concílio Vaticano II, aprofundar seu ensinamento para aderir melhor a ele e promover seu conhecimento e sua aplicação. Nessa ocasião, os padres sinodais manifestaram o desejo de que seja composto um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto em matéria de fé como de moral, para que seja como um texto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser preparados nas diversas regiões. Então, os próprios padres do Sínodo dos Bispos dessa época pediram um catecismo, ou até mesmo um compêndio. O compêndio saiu aqui na época do Papa Bento XVI, né? Que são perguntas dentro do catecismo com respostas, tá? Que existe. Eu procurei o meu e não achei lá em casa, era para ter trazido, para mostrar. A apresentação da doutrina deve ser bíblica e litúrgica. Toda a doutrina está fundamentada na palavra de Deus. A doutrina da igreja não é contrária à Bíblia. Toda a doutrina da igreja está unida à palavra, à Bíblia. E também é apresentada de forma litúrgica. Nós celebremos verdadeiramente, né? Não deve ser celebrado. Oferecendo uma doutrina sã e adaptada ao dos cristãos. Depois do encerramento do sínodo, fiz meu este desejo, considerando que ele corresponde à verdadeira necessidade da igreja universal e das igrejas particulares. Era necessário verdadeiramente
da Igreja Católica no mundo inteiro soubesse disso, acolhesse, todas as dioceses também existisse esse catecismo. Os católicos não ficarem perdidos, os católicos não ficarem alheios, ou vivendo sem saber o que é a doutrina da Igreja, né? Vamos de agradecer de todo o coração ao Senhor, nesse dia em que podemos oferecer a toda a Igreja, com o título de Catecismo este texto referência para uma catequese renovada nas fontes vivas da fé. Claro que a gente fica feliz, e a Igreja toda fica feliz. Depois da renovação da liturgia, da nova codificação do direito canônico e dos cânones das igrejas católicas, esse catecismo trará um contributo muito importante àquela obra de renovação da vida eclesial inteira, querida e iniciada pelo Concílio Vaticano II. É assim, meu irmão, minha irmã, é assim. Tem mais alguma pergunta aqui? Você nem está vendo aí se estão mandando pergunta, tá? Ah, beleza. Então nós, para a gente não continuar, para não passar dos 40 minutos, né? A gente para por aqui. Anotem aí amanhã. Itinerário e espírito da redação do texto. Qual foi o itinerário para que esse texto fosse redigido? Qual foi o espírito para que esse texto fosse redigido, né? Amanhã a gente vê. Por isso que é bom um dia atrás do outro, não cansa, né? Então vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo nossa mãe querida, a sua intercessão em nossa vida, para que nós, como verdadeiros católicos, façamos o que nos apresentou aqui. Façamos como nosso dever, sermos dedicados, com vontade pronta e sem temor, ao trabalho que nos é exigido em cada tempo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Santo Expedito, em nome do Espírito Santo. Uma boa noite a todos e até amanhã. Amém.